a participação de Deus no ministério de Neemias e de outros personagens que as Sagradas Escrituras nos apontam. Glória a Deus. Capítulo 2 de Neemias, versículos 18 a 20, diz assim: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos. E esforçaram as suas mãos para o bem. E ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós cremos em Ti, pedimos a Tua participação conosco. Abre a porta da Tua palavra, Senhor, e abençoa grandemente para a glória do Teu nome, Senhor. Me dê inspiração pelo Teu Espírito para ministrar a Tua palavra. E a fala em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A participação de Deus no ministério de Neemias, a participação de Deus no ministério das pessoas que Ele mesmo chamou, que Ele mesmo vocacionou. O que é participar? Participar é fazer parte, partilhar, compartilhar, unir-se por uma razão. Você crê que Deus está unido a você e tem uma razão para isso? Diga amém. Glória a Deus. Participar é unir, estar unido por uma razão. Existe uma razão por que Deus me chamou e por que Deus chamou você. Deus nos chamou, nos escolheu com um propósito, com uma razão. Existe uma razão para isso. Glória a Deus. O que nós precisamos descobrir é justamente acerca dessa razão, porque fomos escolhidos e vocacionados e dotados de talentos e dons. Precisamos descobrir diante do Senhor acerca dessa razão para que possamos caminhar em sintonia, servir em sintonia com o Senhor. Amém? Deus faz uma promessa ao seu povo que não lhes abandonaria no cativeiro em Babilônia. Chegando o tempo do livramento, o improvável acontece. Preste atenção que Israel já estava no cativeiro de Babilônia já há 70 anos, e Deus havia anunciado pelos profetas que não iria deixar o povo no cativeiro, morrer no cativeiro. Não, Deus promete que livraria o seu povo do cativeiro. Quando chega o tempo do livramento, eu vou me esforçar, porque se eu falar forte eu começo a tossir. Quando chega o tempo do livramento, o improvável acontece. É interessante que Deus sempre trabalhou, vai continuar trabalhando no improvável, ou com coisas improváveis, de maneira que nós, muitas das vezes, não imaginávamos, e de repente Deus usa aquilo que era
improvável. Deus faz, traz à tona e realiza um propósito que é dele, somente dele. O importante disso é que ele nos convida a participar desse propósito que era somente dele. Aí você pode viver junto com ele, se você acreditar, se você crer, se você estiver agarrado com ele, crendo nele, o Senhor permitirá que você viva dentro dessa atmosfera improváveis, onde o milagre acontece, onde o impossível acontece, onde não há passa a ter, onde não tinha porta, de repente Deus abre uma porta, onde tudo estava surgindo e caminhando o contrário, de repente Deus faz um milagre, o improvável acontece, aquilo que jamais pensaríamos, de repente Deus faz acontecer. O povo estava no cativeiro, e chega o tempo de Deus, e Deus realiza o improvável. Qual que é o improvável que Deus fez através da vida de Neemias? Abre o seu coração, eu quero pregar para você. Porque assim como aconteceu o improvável, lá no Egito, lá no Êxodo, lembra do Êxodo? Deus escolhe um homem, para livrar da escravidão cerca de 2 milhões de pessoas, né? Um homem judeu com nome de origem egípcia, Moshe, ou Moshe no hebraico, ou Moisés, né? Moisés, mas no hebraico é Moshe. Deus escolhe Moisés, um judeu com nome egípcio. É interessante que Deus escolhe um homem com nome egípcio. Isso para um judeu, isso era uma afronta. Como assim? O nome dele é egípcio, não é judeu. Mas Deus sempre faz o improvável. Glórias ao nome de Jesus. O mistério de Deus estava na vida de Moshe, não era na vida de um judeu com nome de judeu, mas sim de um judeu com nome egípcio, porque Moisés, ele foi criado como um príncipe do Egito. E, no entanto, ele não chegou a ser príncipe, quase chegou a ser príncipe do Egito, até que a mãe adotiva de Moisés ficou grávida. E ela acabou gerando um filho e ela acabou tirando de Moisés a posição de assumir o reinado do Egito e deu para o seu irmão, que ela não tinha filho, mas agora ela tinha um filho, e acabou passando, tirando o trono de Moshe e entregando para o seu filho, né? Que irmão de Moshe, que o nome do faraó que substituiu Moisés é justamente irmão de Moshe, Moshe, irmão de Moshe, né, no hebraico. Então, observe que Deus, ele gera possibilidades dentro do improvável, porque ele quer fazer alguma coisa de maneira dele, da maneira dele e não da nossa maneira. Observe que para mudar um período de extrema escassez espiritual, que é o período de Juízes, que eu me faço referência, Deus escolhe um menino que nasceu de uma mulher que era estéril. Ana era estéril. E ela deu à luz a Samuel. O improvável aconteceu ali, em um período em que Deus opera um milagre e surge uma criança que muda a história espiritual de Israel. Para livrar o seu povo de uma fome e escassez de chuva, Deus levanta um homem, apenas um homem, que ficou preso em um calabouço por cerca de 3 anos, como escravo, Yosef ou José do Egito. Deus usa o improvável ali. E naquele momento de Deus usa Yosef para poder libertar o povo, para que o povo não morresse daquela escassez de fome e de chuva que veio sobre o Egito, para desafiar 850 profetas
de Baal, Deus usa apenas também um homem, o profeta Elias, para poder, de uma maneira improvável, porque estava ali uma plateia, com muitas pessoas, milhares delas, além dos 850 profetas de Baal. Mas Deus usa um homem, apenas um homem, a fé de um homem firmado em Deus, um homem vocacionado, um homem chamado por Deus, um homem determinado, e realiza ali, Deus opera sinais através do profeta Elias. A participação de Deus sempre foi de formas e maneiras que levantou muitas suspeitas e dúvidas até verem o resultado final. Presta atenção nisso que eu disse. A participação de Deus nas Sagradas Escrituras sempre levantou suspeitas. Será que vai dar certo? Até que o resultado final prova que a mão de Deus estava ali, que a mão de Deus estava fazendo, que a mão de Deus estava agindo. Você está entendendo? Diga amém. O rei Davi, que significa o amado, era o menor da casa de seu pai. E nenhum de seus irmãos lhe atribuía coisa alguma. O Espírito de Deus estava sobre ele, e Davi se destacou como o homem mais amado da história de Israel. O próprio nome Davi significa o amado. Foi o rei mais incrível da história de Israel. Mas o improvável aconteceu. Ele era o menor da sua casa. Ele era desprezado e, no entanto, Deus opera um milagre. Deus opera segundo o seu querer. E a participação de Deus é para provar que é Ele que faz, que é Ele que opera, que é Ele que tem o poder, que é Ele que tem a possibilidade, que é Ele que tem os recursos. Tudo parte dEle. Você pode glorificar a Deus, diga amém. Deus participa escolhendo um homem, no livro de Neemias, no capítulo 1. Deus escolhe um homem. Capítulo 1 de Neemias, versículo de número 11, nós encontramos o texto dizendo: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje a teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Presta atenção que Deus escolhe alguém. Deus escolhe alguém para libertar o povo do cativeiro em Babilônia. E quem era esse alguém? Nós já imaginaríamos que Deus ia escolher alguém, com todas aquelas características que imaginamos ser aquela pessoa. No entanto, Deus escolhe alguém para reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias é escolhido por Deus, e Neemias deixa muito claro: e era eu copeiro do rei. Espera aí, se Neemias era copeiro do rei, o que tem a ver um copeiro construir um muro? O improvável sempre vai acontecer quando Deus está no negócio. Você está entendendo? Diga amém. Deus está no negócio, o improvável vai acontecer. Continue crendo, porque tem mistério aí acontecendo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Neemias fala: eu era copeiro do rei, para restaurar os muros de Jerusalém e dar a proteção ao povo. Deus escolhe um homem que era copeiro do rei, ao invés de um engenheiro da construção, já que ele só escolhe os melhores. Então, vamos lá. Por que Deus não escolhe um engenheiro da construção? Porque quem faz a obra é Ele. Diga amém se você entendeu. Quem faz a obra é Deus. Nós ficamos esperando a capacidade de fulano, de cicrano. Presta atenção, se a obra é de Deus, Ele fará a obra. Aleluia, amém. Se a obra é do Senhor, é Ele que vai fazer.
É Ele que vai atuar, Ele vai prover de tal maneira que o seu nome seja engrandecido. Aleluia. E vai sobrar para você que crê, que adora e que espera no Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Presta bem atenção aqui. Quando Sanbalate e Tobias e Gesem zombaram, deixa a entender que eles sabiam que a função de Neemias não era de engenheiro. Eles começaram, o texto diz que eles zombaram, dizendo, você está de brincadeira, né? Vocês vão construir o muro, como assim? Dá a entender que eles sabiam que a função de Neemias era de copeiro do rei e não de engenheiro civil. Sabiam disso. Então, imagine eles zombando do homem que Deus escolheu. Preste atenção, que eles sabiam da função de Neemias na fortaleza de Suzã, que não era um engenheiro de construção, e estavam desvalorizando aquele que Deus havia enviado. Você entendeu? Diga amém. O que estava acontecendo ali? Para quem era a afronta? Aparentemente, parecia que a afronta era para Neemias, sim ou não? Porém, Neemias era o homem que Deus havia enviado. Glória a Deus. E se Deus havia enviado, Deus iria fazer aquela obra com quem Ele enviou. Glórias ao nome de Jesus. Eu creio que o Senhor faz, porque Ele assumiu aquele compromisso. Deus havia assumido o compromisso de trazer o povo de volta. Presta atenção, todos os detalhes até ali, a mão de Deus estava com o seu povo. E Deus disse, olha, eu não deixarei o meu povo no cativeiro. Eu irei trazê-los do cativeiro. Alguém pergunta como que o Senhor vai trazer Deus? E Deus não dá determinadas respostas que a gente quer. Ele faz na hora dele, no momento dele, do jeito dele, da maneira dele. Você pode entender isso e pode glorificar ao Senhor por isso. Deus tem as suas maneiras de fazer. Ele tem a sua maneira de trabalhar. E o improvável sempre existiu. Eu dei aqui vários exemplos para vocês. O improvável sempre existiu, mas o resultado final, todos observaram que a mão de Deus estava lá, operando. Eles desvalorizaram o homem que Deus havia enviado. E ao invés de se tornar aliados de Neemias, eles se tornaram adversários daqueles que Deus havia enviado. Presta atenção. Neemias constrói o muro de Jerusalém em 52 dias. Isso foi um milagre. Não. A maior tecnologia que nós temos hoje, naquela época, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E Neemias conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias. Mas quando ele chegou, zombaram dele. Zombaram. Como assim? Você vai construir um copeiro do rei? Como assim, rapaz? Você sabe, é experimentar o vinho antes que o rei beba. O que você entende de construção? Mas Deus estava operando no improvável. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. As participações de Deus entre o seu povo sempre foi para revelar que é Ele quem faz para a glória do seu nome. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Não importa se é um copeiro, não importa se é um porteiro, não importa quem que é, Deus envia quem Ele quiser enviar, mas a obra que está no seu coração a fazer, Deus irá fazer, para que no final todos entendam que é Ele quem faz para a glória do nome dEle. Aleluia. Bendito seja Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Você pode reconhecer isso, diga glória a Deus.
As escolhas de Deus com relação a pessoas, muitas vezes agradam somente a Ele. Aqui que está a grande questão. Escute isso. Por que eles desprezaram Neemias? Quem sabe a Bíblia não fala como era a aparência de Neemias? A Bíblia conta a estratégia que ele usou, a vida de devoção que ele tinha, que ele orava, ele buscava a Deus, ele tinha uma vida em devoção ao Senhor. Mas a Bíblia não fala como era ele, se ele era um homem forte, se ele era um homem franzino, se ele era um homem alto, ou se ele era um homem pequenininho. Não, de fato é que desprezaram Neemias. Eu tenho certeza que também foi pela aparência de Neemias. Olharam para Neemias, não deram nada para ele. Ei, presta bem atenção, que as escolhas de Deus com relação a pessoas, muitas vezes agradam somente a Ele mesmo. Mas Deus tem um segredo com isso. Isaías escreve dizendo que Cristo, o Messias, Yeshua, o Salvador, ele veio sem parecer e formosura alguma. O profeta Isaías diz assim, olha, se olhássemos para ele, ele não tinha beleza, não tinha parecer algum, era aparentemente feio e desagradável, mas ele era o homem, o Messias, o Deus que se tornou homem, aleluia, habitou entre nós, o Yeshua, o Salvador, a salvação da humanidade, o Salvador do mundo, aleluia, bendito seja o precioso nome de Yeshua. Olhe para mim aqui, por favor, as escolhas de Deus, com relação a pessoas, eu quero repetir, muitas das vezes agradam somente a Deus, e vai entender esse negócio, porque nós escolheríamos o mais bonito, a mais bonita, o mais formoso, a mais formosa, o que mais se destaca, né? O que mais tem habilidades, e Deus não. Deus escolhe o improvável. Deus trabalha no meio do improvável. Se olhássemos para Cristo, o pregador dos pregadores, pregando a palavra, se você olhasse para ele, via alguém que não tinha nenhuma beleza, mas se você ouvisse a sua voz, você era impactado pela voz, pelo poder da palavra que saía da boca dele. Bendito seja Deus, aleluia, glórias ao nome de Jesus. As escolhas de Deus com relação a pessoas agradam somente ele mesmo. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece o coração. Aleluia. Quando Deus rejeitou Saul, que era um homem, diz a Bíblia, mais alto em Israel, ele era o que se destacava entre todos os homens, e ele era bonitão, bem bonitão, robusto, se destacava, Deus rejeitou ele. Todos olhavam para Saul, esse é o homem perfeito, mas para Deus não, porque Deus, ele visualiza o seu coração dentro de você, aleluia. Davi era pequenininho, era ruivo, era pequeno, desprezado. Os pais deles tinham até vergonha de Davi, porque ele era de baixa estatura e ele era ruivo, né? Era estranho Davi. Mas a mão de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus estava sobre Davi, aleluia. Bendito seja o precioso nome de Jesus. Você está me entendendo? Diga amém. Mas Deus tem um segredo com isso. Ele sabe escolher. Ele sabe a quem enviar. Ele sabe em quem confiar. Aqui está os detalhes que nós somos incapazes. Nós somos incapazes. Deus sabe a quem escolher. Deus sabe a quem enviar. E Deus sabe em quem confiar. Nós não sabemos. Nós olhamos pela aparência, nós nos orgulhamos pela aparência, né? Olhamos, que lindo, que maravilha, olha isso. Deus não se empolga com essas coisas, aleluia. Jesus pregou no meio dos valados,
Jesus pregou no meio dos pobres, Jesus pregou nas aldeias. 3 vezes apenas Jesus entrou na cidade de Jerusalém para pregar para a elite. Jesus viveu 3 anos no seu ministério, pregando nos valados, pregando nos vilarejos, pregando para os pobres, para os largados, para aquelas pessoas que a sociedade rejeitava. Mas Cristo olhava para cada um deles com um olhar diferente, que muitas das vezes é diferente do meu e do seu olhar, porque Deus sabe a quem enviar. Levante a sua mão e receba. Deus sabe em quem confiar. Deus sabe em quem ordenar, Deus sabe em quem capacitar para poder fazer a sua obra. Bendito seja Deus para sempre. Então eu entendo que Neemias não tinha uma boa aparência. Eles zombaram de Neemias. Como assim? Copeiro do rei? O que você sabe fazer? Vocês sabem que as pessoas que trabalhavam, na maioria das vezes, como copeiro do rei, eles eram eunucos. Eunucos, eles tinham o seu órgão genital masculino mutilado, arrancado. Porque o rei tinha medo de que as mulheres deles ficassem com aqueles homens. Então eles arrancavam o órgão e o homem se tornava um eunuco. Ele não tinha como ter relação sexual. Preste atenção aqui. Mas o rei pagava uma fortuna para isso. O cara ficava rico, mas ele não podia mais gerar filhos, ele não tinha mais condição de ter relação sexual. Então ele cuidava das mulheres do rei, estava ali. E na maioria das vezes era isso. Eu não sei, a Bíblia não relata se Neemias era de fato um eunuco, mas é bem provável que sim. Presta atenção. Quando nós destacamos que Neemias talvez fosse um eunuco, ele era rico, ele tinha muito dinheiro, mas a riqueza, vamos fazer uma conjectura aqui, a riqueza que ele tinha, o poder que ele tinha, a posição que ele tinha, foi menor do que a vocação de Deus e a chamada de Deus que ardia no coração de Neemias, que fez com que ele ficasse 4 meses orando e jejuando, pedindo: Deus, me dá uma oportunidade para que eu possa ir para Jerusalém e libertar esse povo. E Neemias era copeiro do rei. E Deus, então, dá a Neemias, Deus participa na vida de Neemias de uma maneira incrível, de uma maneira tão incrível que Neemias vai para Jerusalém com todos os recursos e constrói o muro de Jerusalém, reconstrói, melhor dizendo, que é mais difícil ainda, em 52 dias. Você pode adorar ao Senhor por isso. É Deus que faz essas coisas. Glórias ao nome bendito do Senhor para sempre. Deus participa na vida de Neemias, promovendo os recursos. Olhe para mim, você não tem recurso, Deus é quem vai promover os recursos. Acredite nisso, glória a Deus. Acredite que é Deus que vai promover os recursos. Versículo 8 do capítulo 2 de Neemias diz assim: como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa que eu houver de entrar. E o rei me deu, olha isso aqui, e o rei me deu, segundo a boa mão de meu Deus sobre mim. Uma coisa que eu quero, ou que devemos destacar, olha só a expressão de Neemias. O rei me deu, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Qual era o reconhecimento que Neemias tinha quando ele sai da fortaleza de Suzã e vai para Jerusalém caminhando? Naquela época não tinha carro a cavalo,
meses de caminhada para chegar até o local, até a cidade de Jerusalém. Então você observa que Neemias estava no coração dele. O rei me deu, porque a mão do meu Deus estava sobre mim. Preste atenção, não é você, reconheça isso, é a mão de Deus que está sobre você. Diga amém, aleluia. Não é você, é a mão de Deus que está sobre você. Nós erramos, nós pecamos, muitas das vezes porque nos colocamos de tal maneira que, foi eu que consegui, foi eu que fiz, eu que posso, eu faço. Absolutamente não. É a mão de Deus que está sobre você, senão você não iria conseguir, senão você não era absolutamente nada, senão você não iria conseguir fazer. Até aqui, a mão de Deus tem sustentado a sua vida. Uma coisa que devemos destacar é que uma pessoa escolhida tem convicções de que Deus está com ele. Glória a Deus. Amém? Então, uma pessoa que é escolhida por Deus, ela tem convicções de que Deus está com ele. Ainda que venha dias que acorde meio desanimado, nós encontramos Davi assim, o apóstolo Paulo assim, Estevão assim, nós encontramos homens de Deus assim. Ainda que venha um dia, de repente, que você acorde meio desanimado, mas a pessoa escolhida, ela tem convicção de que Deus está com ele. Neemias sempre reconhecia a boa mão de Deus. A expressão de Neemias era essa: a boa mão de Deus sobre mim. Parece um cumprimento, né? E aí, Neemias, como é que tu tá? A boa mão de Deus tem me sustentado. Parece que Neemias usava essa frase o tempo todo, né? Para que todos saibam que a mão de Deus estava sobre ele. Aleluia. Bendito seja o nome precioso de Jesus. Se você pode receber essa palavra nesta noite, glorifique e exalte ao nome do Senhor. A boa mão de Deus lhe fez prosperar, né? Os recursos necessários são enviados por onde? Pela boa mão do Senhor. Aleluia. A boa mão do Senhor trabalhando depois de 4 meses de oração e jejum. 4 meses de oração e jejum. A boa mão de Deus esteve trabalhando a favor de Ana, que eu citei no início, para gerar o profeta Samuel, depois de alguns anos de jejum e oração, porque ela era estéril. Então, percebe-se que a oração e o jejum atrai a participação de Deus na vida daquele que foi chamado por ele. Você me ouviu? Diga amém. A oração e o jejum atrai a participação de Deus na tua vida. Então, quando você jejua, quando você ora, você está atraindo a participação de Deus para a tua casa, para a tua vida. Aleluia. Então, o crente precisa orar, precisa jejuar. Nós encontramos antes de Neemias ir para exercer aquela função, ele esteve 4 meses em oração e jejum. Não foi 4 dias, foram 4 meses em oração, convicto que Deus havia o escolhido, convicto de que a mão de Deus estava sobre ele. Aleluia. E Neemias esteve em jejum e oração. Escute, como que nós iremos atrair a participação de Deus em nosso meio? Através do jejum e através da oração. Aleluia. Se você não jejua e você não ora, a partir de hoje, em nome de Jesus, passe a orar e a jejuar. Porque quando nós oramos e jejuamos, ainda que as oposições surjam, porque elas vão surgir, ainda que os obstáculos surjam, porque eles vão surgir na vida de um escolhido, a boa mão de Deus te fará prosperar. Receba em nome de Jesus. Você acredita nisso? A boa mão do Senhor te fará prosperar, porque você está orando, está jejuando. Quando nós oramos e jejuamos, nós temos convicções e segurança
daquilo que nós estamos exercendo para Deus. Quando não se ora e não jejua, não há segurança naquilo que você está exercendo para Deus. Mas se você estiver em oração, se você estiver em jejum, ainda que surjam Sanbalat e Tobias, a tua mente estará focada nos céus, a tua mente estará focada de que a boa mão de Deus te fará prosperar. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. O jejum e a oração sempre atraíram a mão de Deus, sempre atraiu a participação de Deus no meio do seu povo. As convicções de Neemias lhe fez orar e jejuar. Olha isso. Por que às vezes nós não oramos e não jejuamos? Porque falta convicção. Você tem convicção de que você foi chamado por Deus? Você tem convicção de que Deus tem uma obra a fazer através da sua vida? Então, um dos sinais, o sinalizador de que você tem convicção é quando você ver o obstáculo, você vai orar, vai jejuar, vai consagrar, vai pedir a Deus e invocar a participação de Deus contigo para que você possa prosperar. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Então, quando nós oramos e jejuamos, consagramos porque temos convicções de que Deus existe e de que Ele, a mão dEle, se Ele participar comigo, tudo vai dar certo, glória a Deus. Se Ele participar comigo, as coisas irão acontecer. Se Ele participar comigo, a prova vai passar. Se Ele participar comigo, esse obstáculo vai cair por terra, no nome de Jesus, se Deus participar comigo. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. As convicções de Neemias fez ele orar e jejuar. O resultado foi imediato. Deus providenciou os recursos. Receba isso em nome de Jesus. Deus providenciou os recursos necessários para aquela obra e foi concluída, mas frente a muitas oposições. Preste atenção nisso daqui. Depois que os muros de Jerusalém estavam construídos, reconstruídos, melhor dizendo, olhando para aquela imponência dos muros da cidade, a cidade agora estava protegida. O povo se sentia agora protegido pelos muros da cidade que estavam ali, renovados, reconstruídos. Aquela geração que veio depois não imaginava se não fosse escrito, se não fosse documentado, não imaginavam a prova que Neemias passou para construir aqueles 52 dias. Foram de muitas batalhas espirituais, e não só batalha, teve muitas investidas contra a vida de Neemias. Nós vamos encontrar no enredo do texto que Sanbalat e Tobias não só afrontaram eles, não só duvidaram dele, quando Neemias surgiu, convocando o povo para trabalhar. As provocações de Sanbalat, Tobias e Gesem não ficou apenas ali. Eles tentaram armar uma emboscada por 2 vezes para tirar a vida de Neemias. Vamos ali, você é um homem de Deus, vamos lá, vamos tomar um vinho ali, vamos nos alegrar, porque Deus está fazendo uma obra. E a Bíblia diz que eles estavam com uma emboscada, querendo tirar a vida de Neemias, embebedar Neemias, para na alegria do vinho, eles matar Neemias a facada. Mas presta bem atenção, as investidas do inimigo com relação ao homem que foi vocacionado por Deus não foram poucas. Mas o muro de Jerusalém foi reconstruído, porque a boa mão de Deus esteve sobre a vida de Neemias. Aleluia, glórias ao Senhor. Deus participou operando milagres. O versículo 20 diz: então lhes respondi e disse,
O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, olha isso, nos levantaremos e edificaremos. Glória a Deus. O Deus dos céus nos fará prosperar. Presta atenção nisso aqui. O Deus dos céus nos fará prosperar. E a gente vai ficar de braço cruzado? Não. Neemias disse, e nós, os seus servos, nos levantaremos e vamos trabalhar e reconstruiremos os muros. Glória a Deus. E observe que a palavra de Deus descreve que enquanto Neemias deu uma estratégia para cada um deles. E Neemias não era homem de guerra. Ele era o copeiro do rei. Mas Neemias, ele tinha uma sensibilidade espiritual com Deus. A Bíblia diz que Neemias chamou cada um deles e disse assim, olha, toma uma arma e fica atento. Vai trabalhando e segura a arma aí. É tão incrível essa psicologia que Neemias usou, que quando Neemias pede para cada um ficar com a arma e com a mão na obra, ele está deixando a pessoa alerta. Você entende isso? Diga amém. Eles não lutaram. Presta atenção nisso aqui. Eles não lutaram. Eles não usaram a arma. Mas a arma estava ali, do lado deles. Neemias, você não vai se apartar dessa arma. Tá bom? Mas a gente vai lutar? Não, você fica atento. A qualquer momento, quem sabe, você vai precisar usar a arma. Isso era para deixar o crente atento. Você entendeu? Diga amém. Não precisa usar a arma, mas a arma precisa estar ali pronta, carregada, para te manter ativo. Glória a Deus. Porque a arma carregada do lado deles, primeiro, eu não posso dormir, porque se o inimigo pegar a arma, ele vai me matar com a própria arma. Então eu tenho que ficar atento. Então Neemias foi muito inteligente. Ele não era um chefe de guerra, ele era um copeiro do rei. Ele não era um engenheiro de obras. Não, ele era um copeiro do rei. Mas ele colocou as pessoas para trabalhar na unção de Deus. E instigou as pessoas a estarem alertas, atentos, sem tosquenejar, na graça de Deus, com a estratégia, colocando o trabuco do lado deles, onde eles estavam trabalhando. Você está entendendo? Diga amém. Então, era uma flecha, pastor? Era, mas na época era um trabuco. Matavam com aquilo lá. Faca, flecha, espada. E Neemias fez aqueles homens trabalharem com a arma na mão, sem usar. Eles não usaram. Mas eles concluíram os muros, carregando a arma e carregando as pedras, com a mão no arado e com a arma ali, o tempo todo presente com eles. Aleluia. A arma presente com eles significa que vai alertá-lo, significa que vai manter ativo, significa que vai manter vivo. Diga amém. É isso que Deus quer que façamos. O Senhor exige de nós que estejamos alertas, atentos. Não durma, meu irmão. Você foi chamado por Deus. Você não pode dormir. Em nome de Jesus, entenda. Os inimigos, os adversários ao derredor vai estar fazendo, tentando de tudo para fazer você abrir mão da sua arma e da obra que você está fazendo para Deus. Continue trabalhando para Deus. Continue fazendo a obra de Deus. Aleluia. E não largue a arma. Glórias ao nome do Senhor. É o mesmo que dizer, se mantenha ativo, se mantenha acordado, se mantenha preparado. Quando Neemias deu uma arma, eu estou finalizando. Imagine você. Qualquer barulho que surgia, pegava a arma, mas não aconteceu nada. Era só para ficar alerta. Amém? Fique de pé, por favor. Glória a Deus. O Senhor nos quer alerta. A declaração de Neemias era de enfrentamento às oposições.
A declaração de Neemias: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Isso é uma declaração de enfrentamento às oposições, colocando Deus como o comandante à frente daquela obra. Se você não enfrentar as oposições, elas vão fazer você parar no meio do caminho e não vão permitir começar a obra. Você entendeu? Diga amém. Quando Neemias declara: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, Neemias está confrontando a oposição. O crente não pode abaixar a cabeça à oposição. Ele tem que confrontar a oposição, convidando Deus para participar com ele. Aleluia. As muralhas cairão por terra. Toda a batalha espiritual serão vencidas. Se você nesta noite confrontar essa oposição, se você nesta noite declarar no nome poderoso de Jesus, como um comandante de guerra, escute a voz de Deus falando com você. Confronte essa oposição e o Senhor te fará prosperar. Glórias ao nome do Senhor. A oposição ali, no contexto de Neemias, era de inimigos visíveis e invisíveis. A oposição, ela pode vir. Eu quero destacar 3 maneiras como a oposição pode vir, pode surgir. Ela pode surgir por fraqueza emocional. Sabe, aquele dia que você levanta meio que... E aí você vai dando lugar àquilo. Sabe onde? Então você... Fraqueza emocional. Ela bate o gigante. Você entendeu isso? Diga amém. Observe que o exército de Israel inteiro escutava a voz do gigante Golias no vale. Cadê o homem que vai me enfrentar? E ele tinha quase 3 metros de altura. E a Bíblia diz que o exército de Israel ficou 40 dias escutando aquela voz e com medo. A fraqueza emocional paralisa. A fraqueza emocional, ela pode paralisar você. A oposição da fraqueza emocional, a oposição dos inimigos visíveis e invisíveis e a oposição por você ser incrédulo. A incredulidade também é uma grande oposição. Tá bem? Então, nesta noite, em nome de Jesus, os milagres só irão acontecer, só serão possíveis quando houver fé insistente. Creia no dia seguinte, continue crendo no dia seguinte, continue acreditando. Amém? Glória a Deus, porque Deus, Ele não mudou. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ele vai operar milagres, Ele vai fazer sinais e maravilhas, e nós, os seus servos, iremos trabalhar, como disse Neemias. Nós, os seus servos, não